Como começar a estudar geometria plana do zero e aprender todos os temas para você dominar a geometria básica. Nós vamos ver isso nesse vídeo aqui, a gente já vai começar aprendendo alguns assuntos importantes e mais para o final do vídeo eu vou te falar como é que você tem acesso a uma lista completa com todos os temas da geometria básica, tá? Para você seguir o cronograma e também no final do vídeo você já vai ser capaz de resolver esse problema aí que está aparecendo na tela. Preparado? Então, antes da gente começar, me conta nos comentários qual que é a sua maior dificuldade em geometria, ok? Coloca aí nos comentários para eu saber e quem sabe eu posso fazer um vídeo mais para frente para te ajudar nisso. Então, vamos lá. Ó. A gente vai começar falando sobre os elementos principais da geometria e, na sequência, a gente vai já abordar outros assuntos para você já começando a criar essa base na geometria plana, tá? Então, veja, ponto é um elemento importantíssimo que a gente sempre vai ver. E nas palavras de Euclides, ele dizia que ponto é algo que não tem dimensão. Então tá aí uma definição de ponto para você. A gente tem também reta. Reta é aquela linha que ela é infinita para os dois lados, tá? Ela não tem tamanho limitado. E aí quando a gente limita uma reta, a gente tem um segmento de reta. Segmento é também conhecido como pedaço. Então um segmento de reta tem início no ponto e fim em outro ponto. Então como você está vendo aqui, os pontos A e B. E uma semi-reta é como se fosse, entre aspas, a metade de uma reta. Quando você parte de um ponto e para o outro lado ela é infinita, tá? Então isso é uma semi-reta. Muito bem. Agora vamos falar dos ângulos, tá? Primeiro, o que é o ângulo, né? Como se fosse uma abertura, quando você tem aí ou um cruzamento entre duas retas ou um ponto que conecta dois segmentos. Essa abertura a gente chama de ângulo, que a gente pode medir em graus ou radianos. E a nomenclatura que a gente vai usar é essa daqui, AOB, mostrando que o ângulo está nesse vértice O, ou isso daqui também pode aparecer, tá? Quando aparecer esse M, tá falando a medida do ângulo AOB. Show? Continuando então, ó. Falando em ângulos em graus, e a gente vai usar graus nesse primeiro momento, só porque eles são um pouco mais fáceis de trabalhar, mas em trigonometria você deve saber muito bem que se usa bastante radianos, né? Que seria a melhor maneira, na verdade. Mas vamos começar usando graus aqui para facilitar. Então a gente tem o 0 graus, em que você não tem nenhuma abertura, e a gente tem o 360 graus, que você tem uma abertura completa. Então eu estou aqui sentado olhando para vocês. Se eu desse uma volta e parasse no mesmo ponto, eu teria dado uma volta de 360 graus, ok? No caso aqui, 180 graus a gente chama de ângulo raso. Então, 180 graus é como se eu, nesse momento aqui olhando para você, virasse de costas, totalmente de costas. Aí é como se eu tivesse feito um giro de 180 graus. E a gente tem o 90 graus, que é um ângulo que vai aparecer bastante, que a gente chama de ângulo reto, tá? Normalmente simbolizado por esse quadradinho aqui com um ponto no meio. Então, são ângulos importantes aí. E claro que as subdivisões deles vão aparecer, mas os nomes importantes, ângulo raso, ângulo reto. E a gente tem isso aqui, ó, que vai ser inclusive útil para exercício que a gente já vai fazer daqui a pouco. Ângulos complementares são ângulos em que a soma deles dá 90 graus. Então, se você tem um ângulo 30 graus e 60 graus, a soma deu 90, então esses dois ângulos são ângulos complementares. E a gente tem um ângulos suplementares, em que a soma vai ser 180, ok? Então, complementar é 90, suplementar é 180. Então, fechado até aí, vamos começar a fazer alguns exemplos para captar melhor isso que eu já te falei, ó. Sabendo que dois ângulos são complementares e que um deles mede 18 graus, calcule a medida do outro ângulo. Então, beleza, ó. Pelo fato de ser complementar, a gente já sabe que a soma desses dois ângulos é 90 graus e que um deles mede 18. Então, o que a gente faz? Muito fácil, né? A gente só precisa saber quanto que falta para o 18 chegar no 90. Então, eu vou chamar esse ângulo de x. Se o x, vou até escrever assim para você lembrar, ó. Se o x mais 18 dá 90 graus, então o meu x tem que ser 90 graus menos 18 graus, concorda? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter exatamente
72 graus como resposta. Super moleza, né? Então, esse seria o ângulo complementar. Você pode até calcular, se você quiser, o que seria o ângulo suplementar, tá? Vou deixar para você fazer aí. Continuando, qual é o ângulo que, somado ao triplo do seu suplemento, resulta em 500 graus? Aqui já está um pouquinho mais interessante. Então, vamos lá. Qual que é o ângulo que, somado ao triplo do seu suplemento? Então, se eu tenho um ângulo x, eu vou somar ele ao triplo do meu suplemento, que eu vou chamar de y. Então, isso tudo deu 500 graus. Essa é uma primeira relação. Mas qual que é a relação entre o x e o y? É fácil. O x e o y, se eles são suplementares, a soma deles dá 180 graus. Então, isso significa que meu y ele é 180 menos x. Então, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, a gente tem x mais 3 vezes 180 menos x, que é igual a 500. Antes de continuar, um comentário rápido. Dá para perceber que você precisa também de álgebra básica para entender bem geometria, né? Por isso que depois desse vídeo você vai assistir um outro que vai te passar certinho a ordem dos temas para você seguir. Mas voltando então, ó, a gente tem aqui x, 3 vezes 180, né? Fazendo a distributiva. Então, isso e depois vezes o x. Então, a gente vai ter aqui 540 graus menos 3x. Isso é igual a 500 graus. Então, a gente tem, no final das contas, 540 menos 2x é igual a 500. Ah, por que 2x? Porque é x menos 3x. Então, ficou menos 2x. E aí, por fim, a gente chegou em, se eu somar 2x dos dois lados e subtrair 500 dos dois lados, eu vou ter isso daqui, ó, 540 menos 500 é igual a 2x. Então, continuando, 40 graus é igual a 2x. Então, nosso x vale 20 graus, tá? Essa seria a resposta. E para você conferir, é muito fácil. Porque se o x é 20 graus, o y seria 160 graus, que é o suplementar. O triplo de 160 é 480, somado com o ângulo original, dá exatamente os 500 graus que o enunciado falou. Então, está corretíssimo aí a questão. Vamos passar para o próximo tópico, que são as posições relativas entre retas. No caso de uma geometria plana, tá? Depois tem na geometria espacial outras posições relativas. Então, veja, são 3 casos. O caso em que retas são concorrentes. O que significa concorrentes? Que elas se cruzam, tá? Em um ponto. Retas paralelas, que a rigor nunca vão se cruzar. E retas coincidentes são aquelas que se cruzam em todos os infinitos pontos, tá? É uma em cima da outra. Então, isso são retas coincidentes. Essas são as 3 posições relativas. E aí, sabendo disso, vamos estudar um pouco retas concorrentes. O que acontece? Então, olha só, quando você tem 2 retas concorrentes, no caso são retas, mas eu poderia considerar 2 segmentos aqui concorrentes, segmento AC e o segmento BD, obviamente eles vão formar ângulos entre si. E uma coisa que é interessante você perceber, ó, aqui eu formei o ângulo X e o ângulo alfa. Mas você concorda que se eu pegar daqui até aqui, tudo isso é obrigatoriamente 180 graus, tá? Porque é um ângulo raso, né? Então, dá 180. Isso diz para mim essa primeira equação, ó, que x mais alfa é 180. Por outro lado, eu posso enxergar aqui por esse lado e perceber que x mais beta também é 180 graus. Então, coloquei aqui. E aí, olhando essas 2 equações, fica óbvio que o meu alfa tem que ser obrigatoriamente igual ao beta. E isso a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Então, tanto o alfa é igual ao beta, quanto o x é igual ao y, pelo mesmo raciocínio. Então, quando 2 retas se cruzam, ou segmentos, né, que são concorrentes, você forma ali 4 ângulos. Só que desses 4 ângulos, eles são formados em par, né? Então, você tem 2 deles com valores iguais. Então, tá aí uma demonstração, né, do porquê seria
verdade essa ideia de ângulo oposto pelo vértice. Ok, então já sei disso. Esse vértice que a gente está se referindo seria esse O, tá? Então os ângulos que estão opostos em relação ao vértice são iguais. Beleza, então vamos falar de paralelismo. Isso aqui é bem interessante. Aqui já é um caso em que você tem duas retas paralelas. Eu estou supondo aqui as retas R e S como paralelas. E uma reta T, que a gente chama de reta transversal, ou seja, ela vai cruzar essas duas retas paralelas. Quando ela cruza, obviamente forma ângulos. E a gente já viu que esse ângulo roxo tem que ser igual a esse roxo, esse azul é igual a esse azul, porque são opostos pelo vértice, tá? Então isso vai acontecer tanto em cima quanto embaixo. Mas qual que é a relação entre esses ângulos? Bom, pelas cores você já está vendo toda a correspondência. Os ângulos que estão em cima também são iguais aos que estão embaixo. Roxo com roxo, azul com azul. Mas eles têm nomes, então eu vou passar alguns nomes aí para vocês. Por exemplo, se eu comparar esse ângulo com este ângulo, a gente fala que esses caras são ângulos correspondentes. Se a gente compara este ângulo com este ângulo, esses daqui são ângulos alternos, ou seja, estão alternados, né, de lados diferentes, internos, porque estão dentro aqui das retas paralelas. Então, ângulos alternos internos. Se eu pego esse daqui, por exemplo, junto com esse, a gente tem ângulos alternos externos, porque eles estão fora dessas duas retas paralelas, né? Tá um para cima e outro para baixo. E a mesma coisa vale para o roxo, tá? Então, esse daqui com esse, alternos externos, este com esse, correspondentes, este com esse, alternos internos. A gente também já viu os opostos pelo vértice e assim por diante. Então, essas são as nomenclaturas e o ponto principal é, tem duas retas paralelas, uma transversal saiu cortando, você forma ângulos aí que tem valores iguais, tá? Nessa correspondência aí. Show! Então, bora fazer exemplo. Olha só que interessante esse caso. Eu tenho duas retas transversais, a reta T e a reta U. E eu quero descobrir qual que é o valor desse ângulo alfa e desse ângulo beta. Você vê que é bem tranquilo, tá? Vamos começar aqui com o ângulo alfa. Esse 70 graus, como eu estou seguindo nessa transversal, ele também vai estar aqui embaixo. Ó. Aqui tem que ser também os 70 graus, lá de cima, que são correspondentes. Então, eu sei que alfa mais 70 graus tem que dar 180. Dá até para fazer de cabeça, mas eu vou colocar aqui do lado. Ó. Alfa mais 70 graus é 180. Isso significa que o alfa é 110 graus. Ok? Já temos uma resposta. Agora eu vou olhar para essa reta transversal, a reta U, que tem esse ângulo 20, e esse ângulo beta. Olha como fica fácil, né? Aqui a gente tem de novo o 20 graus aqui embaixo, que também são correspondentes, esse e esse. Então, já sei que beta mais 20 graus dá 180 graus. Então, meu beta tem que ser obrigatoriamente 160 graus. Tá fazendo sentido isso? Então, antes da gente ir para o último exercício, que é aquele lá que eu falei para vocês no início do vídeo, não esquece de deixar um like aqui. Se você ficou até agora, tenho certeza que você está curtindo. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal com o sininho ativado para você não perder os avisos de outros vídeos, tá? E é sempre bem-vinda aí sugestão de tema de vídeo que você quer que eu traga aqui no canal, beleza? Vamos lá então, ó. De novo, duas retas paralelas, só que aqui a gente tem alguns segmentos, né? Que estão cortando uma e a outra. Como é que a gente resolve esse tipo de problema se eu não sei, no caso, dá até para saber, né? Esse segmento não é paralelo a esse. Então, não posso considerar como uma única reta. Tanto é que esse ângulo é diferente, né? Então, como que a gente faz? É simples. Você sempre pode fazer isso daqui, ó. Traçar uma outra reta que seja também paralela tanto à reta R quanto à reta S. Eu vou traçar uma outra aqui, ó. Pronto. Se eu tenho agora 4 retas paralelas, eu consigo ir transportando esses ângulos. Porque veja, esse aqui é 20 graus, aqui
também tem que ser 20 graus, porque são o quê? Alternos internos. A gente viu isso. Só que como o todo aqui é 70, então sobram literalmente 50 graus aqui para cima. E esses 50 graus, com esse ângulo aqui, que também é alterno interno, vai ter que ter o mesmo valor de 50 graus. E aí, por último, esse 30, que ele vai ser correspondente a esse pedaço aqui de baixo. Então, aqui é 30 graus. Então, olha como é simples, né? A conclusão final é que esse ângulo θ, ele é 30 graus mais 50 graus, ou seja, 80 graus. E essa é a resposta do problema, sem muito segredo, né? Quando você está bem embasado aí nesses temas principais, você consegue resolver os exercícios numa boa. Agora, obviamente que só essa aula não é tudo de geometria básica, né? Acho que não é novidade isso para você. Então você precisa saber quais são os outros temas que vão compor essa geometria básica, essa geometria plana aí do zero. E para isso, eu preciso que você assista esse vídeo aqui no canal agora, para você entender toda essa sequência de temas de matemática básica e o que você precisa ver antes de geometria plana também. Te vejo lá.